Bom, então tá, boa noite todo mundo. Começou a gravação aqui, como sempre eu aviso, para os alunos que não estão presentes e para os demais que queiram acompanhar alguma outra questão. No dia de hoje, né, eu tenho esse espaço reservado, como eu comentei para vocês semana passada, da gente fazer uma revisão do que foi visto em Epidemiologia 1, e também falar algumas notícias sobre o nosso andamento do curso, né, algo que aconteceu aí no começo da semana, ontem, mais especificamente. E também já tem a atividade ali que vai ficar para aula de sábado, né? Não vou fazer uma aula síncrona no sábado, mas já deixo aí a gente adiantando um pouco do nosso tema, e daí semana que vem a gente complementa, porque daí na outra semana a gente tem a nossa primeira avaliaçãozinha ali, falando sobre esses indicadores de saúde e indicadores de forma geral, tá? Qualquer coisa, como sempre, me interrompam, perguntem, para eu não ficar falando sozinho aqui, senão o meu ânimo em falar diminui, tá? Se tiver a imagem aparecendo e pessoas perguntando, a gente consegue desenvolver melhor. Vou começar pela notícia, então, não sei se alguém já recebeu alguma informação sobre, né, o CONSUP, que seria o Conselho Superior do IFSC, onde os representantes que são eleitos pela comunidade fazem parte desse conselho e deliberam, né, sobre informações, sobre questões importantes. E na última reunião foi autorizado a liberação da fase 3 aí do nosso plano nossa fase da política, né, da nossa política de segurança sanitária. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês entenderem melhor o que é isso. Eu acho que isso tem impacto para todo mundo, mas principalmente para quem é de fora, tá? Não estou assustando ninguém, ainda não vai mudar nada, vocês vão entender por que ainda não vai mudar nada, mas já dá a entender de uma política de segurança sanitária que começa numa fase 0, ela está chegando numa fase 3, significa que as coisas estão encaminhando, tá? Então, já tiveram algumas mudanças, o nosso próprio campus está implementando um comitê para fazer a avaliação dessa liberação das atividades presenciais. Eu faço parte, né, recebi a portaria essa semana como membro dessa comissão, então qualquer informação que eu tiver pública aí eu vou passando para vocês, para que vocês possam se organizando também, vai ser tudo, óbvio, né, feito de forma pública, né, assim como prega a administração pública, mas que vocês já saibam que tem essa movimentação e que aos poucos as coisas vão voltando para o presencial, tá, pessoal? Sei que tem gente isso é bom, tem gente que isso é ruim, mas eu acho que, de uma forma geral, é a gente se readaptar, né, se reacostumar, e eu gosto sempre, né, vocês me conhecem, que apesar de todos os problemas, gosto de olhar o lado positivo da situação, e que isso volte e traga coisas boas para a gente, né, como dentro da área da educação, o convívio educacional, né, o networking, a troca de informação, isso tudo, às vezes a gente não percebe, mas isso agrega demais no processo de aprendizagem, principalmente porque no ambiente tem muita gente ali, muita gente que trabalha e começa a conversar sobre isso, e muita coisa acontece no ambiente, além de outras questões, né, que só o ambiente acadêmico é capaz de proporcionar. Então, tudo isso eu espero que aos poucos irá voltando. Vou colocar aqui, só vou mostrar rapidamente para vocês, é uma informação pública, obviamente, né, mas eu sei porque os alunos sempre me perguntam, então, como isso está acontecendo, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada. Tá abrindo a tela aí, alguém confirma por áudio, por favor. Sim, professor. Abriu. Legal. Então tá, né, lá dentro do site do IFSC, no IFSC vocês sabem que tem lá as fases, né, que tratam sobre a política de segurança sanitária. A política do IFSC é feita através do CTC, que é uma comissão formada técnico-científica, né, para elaborar essas fases através de um planejamento, e que aos poucos isso vai sendo deliberado e a gente vai voltando para nossas atividades. Então teve a fase 0, fase 1, fase 2, eu não vou ficar lendo aqui, mas a gente chega aí agora nessa liberação por parte do Conselho Superior da fase 3, tá? O que isso significa? Que o Conselho deliberou que os campos agora têm autonomia para decidirem sobre as liberações ou não. Então, esse Conselho organiza isso, forma da instituição como um todo, e agora cabe aos modelos democráticos de cada campus, né, deliberarem sobre isso. Mas existem algumas regras, e é por isso que eu falo para vocês que de curto prazo ainda não vai ter nenhuma mudança significativa, porque quais são os pré-requisitos para o acionamento da fase, tá? Aí tá aqui, ó, verificação de risco potencial alto por pelo menos 21 dias consecutivos na região de saúde que se encontra o campus. E aí, se vocês forem olhar o nosso mapa, a única região que se encontra em gravíssimo ainda é a região Nordeste e a região onde está localizada Joinville. Então, a gente ainda não atinge esse requisito de 21 dias de risco potencial grave, porque a gente está no risco potencial gravíssimo, certo? Mas tem ali um ou, né?
e esse ou fala ou a conclusão do cronograma vacinal dos profissionais da educação em Santa Catarina. Então, eu, por exemplo, apesar de estar localizado numa região de risco gravíssimo, ou a conclusão do cronograma vacinal, eu tenho o cronograma vacinal completo, ou seja, eu tomei as 2 doses. Então, se fosse por essa escolha entre um ou outro, eu estaria habilitado ao retorno às atividades, claro, obedecendo as demais regras ali. Tem também outras questões ali, dimensionamento do número de servidores, né, e setores que necessitam trabalhar presencialmente. Então, provavelmente estão elaborando isso a nível de direção, eu vou conhecer melhor isso quando a comissão entrar em trabalho. O mapeamento dos espaços a serem utilizados, né, horário, fluxo de atividade. Os relatórios do que foi feito na fase 2, então a gente já teve a fase 2 no campus, algumas atividades já estão acontecendo, então a partir disso a gente consegue ter um retorno se as coisas estão funcionando. E a autorização do Consup para o acionamento da fase, que foi isso que eu acabei de comentar com vocês, que foi feito essa semana. Então, quais são as atividades presenciais permitidas, então, dependendo da autorização do campus Joinville, tá, pessoal? Acho que isso é importante reforçar, já falei, mas o campus Joinville precisa autorizar a fase 3 também. Prioridade dos retornos, então, estudantes formandos para aula de laboratório e realização de experimentos para conclusão de projetos integradores e de TCC. Então, a prioridade são esses alunos. O nosso curso, por ser da área de gestão, a gente não tem, né, pesquisa específica em laboratório, então, dificilmente isso engloba o nosso curso. O retorno integral de aulas de laboratório, então, o nosso curso também não tem aula de laboratório, então não vai ter esse retorno integral, mas alguns alunos já vão estar fazendo isso a nível de escalonamento. Os estudantes dos cursos EJA, o nosso campus, eu acredito que não tenha curso EJA. EJA é a educação de jovens e adultos, tá, pessoal? Em nosso caso, a gente tem cursos de jovens e adultos da educação profissional. O IFSC tem um curso engatilhado ali em Joinville, que vai ser um EJA em administração, que foi um curso que a gente criou, então possivelmente será ofertado ainda, mas ainda não tem. E outros grupos de estudantes considerados prioritários pelo campus. Então, cada campus vai decidir outros alunos, né, outras necessidades, outras demandas de alunos para acessarem o campus. E também tem ali a disponibilização dos laboratórios de informática a estudantes sem acesso ou com dificuldades de acesso às atividades não presenciais. Então, esses são os alunos nessa fase, por isso que eu falo que a gente não precisa se preocupar, assim, eu tenho que me mudar, eu tenho que voltar às aulas, porque isso ainda não vai acontecer de uma hora para outra e não é nessa fase que as aulas presenciais retornam, tá? Mas já é um andamento, tá, pessoal? Se a gente for pensar que tiveram outras fases aqui, a gente já está na fase 3, então já é um andamento dessas atividades, e isso é importante que vocês entendam que isso está acontecendo, tá? Vocês podem, vocês mesmos, consultar, porque é possível que esse retorno aconteça, ou que pelo menos no próximo semestre ou no início do ano, as atividades voltem, tá? Dependendo dos indicadores aí da nossa região. Entendidos? Alguma dúvida, gente? Tranquilo. Tranquilo, né? Mas é só para vocês terem esse entendimento, a importância disso, né? Lembrando que o nosso curso é um curso presencial, então é importante, né? Que todo mundo vai ter que se readaptar, a gente sabe, não é só vocês, eu também não estou morando em Joinville, então é uma questão que vai atingir todo mundo. E eu, obviamente, fazendo parte da comissão, eu vou, e sabendo da condição de todas as pessoas, a gente vai colocar isso na mesa, vai estudar as melhores formas para que não prejudique ninguém e que as coisas aconteçam de uma forma menos impactante para todo mundo, tá? Qualquer coisa também, aí com o tempo eu vou conversando com vocês e a gente vai vendo o que pode fazer. Eu me candidatei para essa vaga justamente para isso, para a gestão, para a área de gestão hospitalar, ter um representante ali sabendo o que está acontecendo para que a gente dialogue com os alunos, tá bom? Fechou? As notícias dessa parte eram essas, e qualquer coisa alguém pode me procurar ali no WhatsApp, caso tenha alguma dúvida. Bom, pessoal, quem acessou lá o SIGA, né, vão ver lá que eu incluí dois tópicos, um tópico referente à aula de hoje, 21/9, que como eu comentei para vocês semana passada, eu destinaria a fazer uma revisão de algumas coisas que a gente viu no semestre passado, justamente para a gente depois engrenar a partir daqui. Por que eu escolhi fazer isso hoje, né? Para a gente finalizar de uma vez isso e, ao mesmo tempo, porque ainda estão abertos os editais de alunos remanescentes, de retorno, e isso vai até sexta-feira.
Então, é bem possível que até a próxima semana ainda aconteçam novos entrantes no nosso curso. Então, a gente faz a revisão e a pessoa que entra depois, ela se adapta a isso e vai atrás. E no segundo ponto é porque a gente tem uma aula no sábado, tá? E seria uma aula de 6 horas para poder fechar a nossa carga horária aí. E aí, nessa aula de sábado, eu deixo uma atividade e mais alguns materiais para a gente ir aprofundando essa questão dos indicadores, tá bom? Depois eu converso e apresento isso para vocês. Então, eu vou dividir em duas partes. A gente faz uma revisão primeiro de alguns pontos que a gente viu no semestre passado, para relembrar, para reforçar. Depois eu apresento para vocês o que vocês têm aí de meta, de desafio para o final de semana, para sábado, para essa aula. E tem aí até domingo à noite para me entregar essas 4 questões, são questões bem simples, mas aí na terça-feira a gente fala sobre isso e fala como elaborar indicadores, enfim, outras questões que envolvem a unidade. Tá bom? O material que tem ali, né, sobre epidemiologia e indicadores de saúde, e antes da gente fazer o resumo ali, só para ter uma ideia, quem leu o material já coloca ali para mim nas mensagens ou fala em áudio aí, tanto faz. Eu li. A Jéssica, quem mais? Eu também, professor. Jéssica, Keila, só as duas? Não entendi as risadas. Eu também. A Márcia. E aí, só as 3? Pessoal, hoje eu refiz a leitura. Letícia tem, a Cláudia tem, a Caroline está atrasada. Ah, tá, eu como... A maioria leu, só eu que não li. A maioria... Ó o drama. Olha só, 40 minutos, tá? 40 minutos eu levei hoje para refazer essa leitura à tarde, e eu até... eu tô falando daquele texto dos indicadores, porque eu fiz esse teste, e é aquilo que eu bato na tecla, né? Tempo está sendo dado para ler dentro da própria aula, então fica aí até o final de semana. Ó, a Jéssica me ajudando aí, foi 40 minutos, né? Para entender e ler o texto, que não é grande, e ali ele já faz uma abordagem de vários indicadores, a gente vai ver a matriz dos indicadores utilizados no Brasil, e esses textos menores, de forma mais simples, eles deixam muito mais claro o que é visto ali e como isso tem relação com a realidade, tá? Dentro dos sistemas de informação em saúde, tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui, e aí vocês confirmam comigo aqui se deu certo. Eu não vou ficar lendo os tópicos inteiros, é mais uma revisão de algumas coisas que a gente viu, e eu gostaria que vocês fossem complementando, tá, pessoal? Participem comigo, associem isso a alguma coisa real, para que a gente vá tendo o entendimento de algumas coisas que a gente viu, reviu, e vai associar ao longo da nossa atividade. Então, lá no primeiro dia de aula, né, a gente falou um pouco sobre alguns conceitos do que era epidemiologia, cada autor trata isso de uma forma, e basicamente tem como campo de trabalho a epidemiologia, o processo de saúde e doença, e mais para frente a gente viu o que era processo de saúde e doença. Eu acho que aqui eu vou só comentar essa definição do que Rocarol já falou lá em 2003, que define, então, a epidemiologia como uma ciência, né, que estuda o processo de saúde e doença na sociedade, e não especificamente no indivíduo, eu sempre bato nessa tecla, analisando a distribuição da população, ou seja, populacional, e quais são os fatores determinantes para essas doenças. E aí a gente vê lá que tem um período pré-patogênese, o período que a doença é adquirida, e o desenlace que isso acontece mais na frente. Mas, para além disso, alguns casos relacionados a danos à saúde e a eventos associados à saúde coletiva. A epidemiologia antigamente focava em doenças infecciosas, a gente partiu para alguns outros ramos de atuação também. Propondo medidas de prevenção, acho que esse é o ponto interessante aqui, de controle e erradicação de doenças, e fornecendo indicadores, agora entra essa parte que a gente vai ver, que sirvam de suporte à gestão, tanto no planejamento, na administração e na avaliação das ações de saúde, tá? Essa definição ela é mais completa, mas existem outras inúmeras, cada autor aborda de uma forma, mas basicamente todas têm esses pontos em comum. Cabe à gestão entender a epidemiologia, tanto da área de saúde ou não, né? Se vocês forem ver o que está acontecendo hoje a nível de impacto na pandemia, você, como um gestor de qualquer outra área, obrigatoriamente está se dando ao trabalho de entender sobre epidemiologia, porque isso afeta o seu negócio, seja qual negócio for. Então, a epidemiologia é uma ciência que transcende, que transpassa, que ultrapassa a saúde, né? Ela atua em todas as áreas de atuação e envolve e impacta todas elas.
Então, logo através disso, né, qual que é a atenção básica da epidemiologia, então? Ela se volta à ocorrência em escalas massivas, ou seja, não em escalas individuais, mas em escalas coletivas, de doenças e não doenças, envolvendo pessoas, indivíduos, através de coletivos, de sociedades específicas, de comunidades, de grupos demográficos, de classes sociais, ou qualquer outra forma de coletivo formada por seres humanos, né? Acho que essa fica bem claro, a análise coletiva de doenças, de agravos e de processos de não doenças também. Bom, e aí vem algumas especificidades, né, que a gente caracterizou lá e distinguiu em 3 aspectos, mas alguns materiais complementam, falam em mais, onde ela atua em doenças infecciosas, e aí tem alguns exemplos ali, né, saramba, difteria, malária, etc. A gente tem a Covid aí como um exemplo atual. As não infecciosas, aquelas que prevalecem ao longo do tempo, ele tem que dar como exemplo diabetes, depressão, enfim. Mas também ela estuda os agravos das integridades físicas dos indivíduos, e aí tem os acidentes, né, os homicídios, os suicídios, e essa relação com a mortalidade também. Então, ela é totalmente abrangente em relação a isso, certo? Bom, então, como objetivos, né, da ciência epidemiológica, então, descrever a distribuição, ou seja, como que esses eventos se distribuem, e qual que é a magnitude dos problemas de saúde nas populações humanas, proporcionar dados, e aí entra esse nosso ponto, né, da questão dos indicadores e dos sistemas de informação, que são responsáveis pelo planejamento, avaliação, execução das atividades de prevenção, controle e tratamento de doença, bem como para estabelecer prioridades. Esses mapas que a gente diariamente são apresentados a nós com relação à Covid, com relação a áreas de atuação de profissionais de saúde, com relação a outros tópicos, estão justamente nesse sentido de planejamento, execução e controle, por isso eles existem. E também a epidemiologia tem como fator identificar os fatores originários, né, os etiológicos, nessa criação, nessa gênese das enfermidades. Então, tem alguns tipos de estudos que são abordados nesse sentido, tá? São 3 objetivos bem distintos, bem diferentes, e isso demonstra para nós o quanto essa ciência é complexa. Eu não posso deixar de colocar uma observação, porque foi uma coisa que aconteceu essa semana. Eu me deparei com um projeto pedagógico de um curso de medicina, tá? Não vou falar do caso em específico aqui, porque envolve colega de vocês. E fazendo a leitura do documento, tentando identificar como que é abordada a epidemiologia dentro desse modelo, né? E assim, gente, ele não tinha uma disciplina específica de epidemiologia, ele tinha, ao longo de todo o curso, dentro de várias unidades, ou quase todas, a questão da epidemiologia evidenciada ali, ou seja, dessa prevenção, desse tratamento coletivo das doenças. Então, dentro de um curso de medicina, um profissional da área da saúde vê isso ao longo de todo o curso, não de uma forma específica dentro de uma carga horária mínima, que é o que a gente faz aqui, tá? Estou fazendo essa comparação justamente para vocês entenderem que não é aquela ciência que tem um início, meio e fim, e você pega um livro e ele tem uma ordem cronológica e você vai seguindo aquela ordem, né? Cada questão é abordada de uma forma diferente. A partir daí, né, pessoal, eu comentei com vocês lá que teriam alguns termos que vocês sempre iriam ver dentro dos materiais de epidemiologia, e agora, tratando de indicadores, esses termos vão ter também mais relação ainda, vai fazer mais sentido, e o primeiro que eu abordei lá, que eu lembro que eu comentei com vocês, foi justamente a questão de morbidade, mortalidade e letalidade, e o que cada um significava, né? A morbidade como a questão da doença, a mortalidade relacionada à questão da morte, e a letalidade o quão efetiva ou o quão letal é aquela doença depois de adquirida. Então, são termos, né, que têm variações e vai depender da forma como eles são usados, mas que em todos os materiais de epidemiologia, vocês lendo, sempre tem lá falando sobre morbidade, mortalidade e letalidade. Depois, eu lembro que aqui gerou um pouco de dúvida nos alunos, a questão de incidência e prevalência. Se isso ainda não estiver claro, digita lá no Google, pesquisa em materiais, vem me perguntar, porque isso aqui agora, em relação aos indicadores, a gente vai utilizar mais, porque justamente faz essa diferença do que é incidência e prevalência. Incidência como esse correspondente de novos casos, né? Então, tudo aquilo que incide, a gente está falando de casos novos, e aí a gente tem taxas, indicadores e coeficientes que atuam em relação a isso, para justamente tentar identificar
a incidência da doença, ou seja, o risco daqueles casos novos acontecerem em determinada população, tá? Lembro que a gente viu o mapa da Covid no Brasil, depois a gente pode rever também, e lá tem alguns cálculos que mostram, alguns indicadores que mostram isso. Já a prevalência, que é um pouco diferente, justamente porque ela pega os casos novos, mas ela também se soma aos casos que já aconteceram. Então, são os casos que prevalecem, ou seja, que continuam em determinada situação. Então, essa é a grande diferença aqui, e você não aponta o risco de determinada doença, e sim a prevalência dela, né, o quanto ela continua acontecendo em determinados casos. Gente, para quais tipos de doenças que a gente viu ali no começo do slide, a prevalência é mais utilizada? Alguém me responde aí para não ficar falando sozinho. Quem lembra? Para quais casos é utilizado os indicadores ou as relações de prevalência? Aquelas doenças crônicas, por exemplo, diabetes, câncer, é isso? Isso, ótimo, Vinícius. Essa é a grande diferença, né? Na incidência, a gente mede essas questões relacionadas às infecciosas, porque a gente está calculando basicamente ou de forma mais acentuada os riscos daquela determinada doença acontecer. Já os indicadores de prevalências para aquelas doenças relacionadas com as não infecções, que ao longo da história, ao longo da humanidade, elas vêm se sobressaindo justamente porque a gente tem conseguido ser mais efetivo nos cuidados, na prevenção e no controle das doenças infecciosas. Então, a população vive mais, vivendo mais, ela se dá a chance, se dá a oportunidade de adquirir doenças que não são infecciosas, né, que são essas doenças relacionadas com doenças crônicas também, justamente porque a população vive mais, tá? Então, até nisso a gente tem um sentido contrário, né? Se a população não está morrendo aí com 30, 40 anos de idade, como aconteceu ao longo da história da humanidade, a gente tem com isso novas doenças que aparecem e a prevalência consegue apresentar esses dados de melhor forma, tá? Mas depois fica mais claro com alguns indicadores. Depois, né, aquela classificação clássica, né, apesar de já ter uma nova sendo inclusa aí nos materiais, que é as diferenças do que é um surto, uma endemia, uma epidemia e uma pandemia. Por mais que tenha aqui uma classificação teórica, né, o surto tem aquela ideia onde os casos estão relacionados entre si. Quem comprou aquele livro que eu mostrei para vocês lá, que estava baratinho na Amazon, ele fala no início lá de alguns casos de surtos específicos de doenças bem curiosas, né, de casos que a gente nem chega a conhecer, porque é algo concentrado que está relacionado entre si. Então, se caracteriza como um surto. E aí a gente tem os casos da endemia também, né, que tem uma outra classificação, que envolve mais um agente infeccioso em determinada área, e que isso é constante, né, que isso prevalece ao longo do tempo também. A epidemia, que é o aumento de ocorrência de casos, a gente também já viu isso algumas vezes, né, falando sobre incidência mesmo, essa incidência ela começa a aumentar mais do que o esperado, mais do que o habitual, e ele começa a invadir outras regiões demográficas, com caracterizações de outros países, continentes, enfim, quando isso acontece de uma forma acentuada e maior também. E aí a pandemia, né, que é o que a gente está presenciando aqui, a gente não precisa nem fazer uma classificação tão específica, científica disso, que é justamente o que acontece quando há uma falta de controle, não se há um controle sobre um determinado agente infeccioso, e ele se espalha a nível mundial, global, e é o que vem acontecido aí atualmente com a gente, como um grande exemplo, mas já existiram outras, né? A peste bubônica lá atrás, a gripe espanhola 100 anos atrás, a gente já teve outros casos de pandemia também. Isso que o mundo não era tão conectado, né? A gente não tinha aí, por exemplo, um chinês que está lá e daqui 24 horas ele já está aqui. Isso não existia naquela época, então os casos se acentuaram dessa forma. Diga, Sandra. Professor, Ok, deixa eu te interromper um pouquinho. Vamos fazer assim, ó, se tiver, claro, só tem 2 pessoas perguntando, né? Mas sempre coloca ali eu levantar a mão, tá? Para daí eu vou vendo na ordem aqui, beleza? Beleza. Quem que levantou primeiro? Só para a gente fazer na ordem. Acho que foi a Sandra, né? Sandra. Daí depois a Keila. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Estão me escutando bem? Sim. Assim, na verdade, é meio que uma curiosidade, professor. Eu não sei se eu estou correta, mas dessas pandemias, assim, que deu dessa peste bubônica, que acho que era peste negra,
a outra da gripe espanhola, pandemia de coronavírus, como o professor mencionou, faz 100 anos, essa outra que passou, aproximadamente uma da outra tem em torno de 100 anos, isso. E com a epidemiologia, digamos assim, fazem os estudos para prevenção, né? Tem algum tipo, assim, de estudos em cima disso, ou é conforme a mudança, assim, digamos, que os vírus, eles vão mutando, né? Mas, tipo, tem como prever se daqui 100 anos vai ter algum novo tipo de pandemia, algum novo tipo de alguma coisa, assim, através das pesquisas? Porque, assim, é meio que assustador. Eu estava lendo esses dias, assim, uma da outra tem esse período, e ambas foram muito fortes, assim, né? Acabaram ceifando muitas vidas, milhões, na verdade, né? Ô, Sandra, vou te dar uma posição pessoal, assim, no sentido do que meu embasamento é no que eu tenho lido também, porque essa é uma curiosidade minha. Quem é da área de economia sabe que a gente tem ciclos, né? As coisas são cíclicas. Eu não consigo te responder se é coincidência ou não que esses eventos aconteçam num intervalo temporal aí de 50, 100 anos, né? Eu acho que essa talvez não seja a questão principal aí. Agora, a tua parte da pergunta, eu consigo te dizer que sim, que possivelmente possa acontecer uma daqui 100 anos, como possivelmente pode acontecer uma amanhã, tá? Por quê? Porque esses materiais, se vocês forem, todos esses materiais que eu indiquei para vocês, tem aquela série da Netflix Pandemia, que trata de profissionais que trabalham nessa prevenção de doenças infecciosas. Eles deixam bem claro que muitas vezes a gente conta com a sorte para esses eventos não acontecerem, porque essas mutações aí que você falou, por exemplo, do coronavírus, elas acontecem, né, em relação aos animais, em relação ao ser humano também, e que esses eventos podem acontecer. Tanto que há esse temor, né, de que uma dessas variantes do próprio coronavírus possa não ser respaldado pelo processo de vacinação, né? Então, que venha uma variante letal que o processo vacinal não cubra isso. Então, isso pode acontecer também, tá? Agora, a gente fica dependente dessa questão, né? Se vai acontecer ou não, ou se daqui 100 anos vai acontecer ou não. Tanto que aquele livro que eu indiquei para vocês, do Inimigo Mortal, que ele é anterior à pandemia do Covid-19, o que os epidemiologistas colocavam lá eram as afirmativas de que aconteceria um processo pandêmico em relação a alguma variante da gripe, tá? Então, por isso, acho que por isso a tua curiosidade, né? E lá no final eles fazem muito esse alerta aí, em relação a alguma variante da gripe. Por quê? Pela forma que a gente faz o cultivo de alimentos, o manuseio dos animais, pela forma que a gente integra a sociedade, que foi isso que eu falei, né? Se surgir uma variante específica vinda de algum tipo de macaco lá da África, possivelmente vai ter um indivíduo daquele país que no outro dia está dentro da América, né? Então, esses riscos, eles são iminentes e estão aí. E eles abordam também e falam a questão do desmatamento, né? Porque quantos vírus, quantos agentes patogênicos que o ser humano ainda não tem contato estão dispostos pela natureza porque a gente não tem acesso. A partir do momento que a gente invade essas áreas, a gente começa a ter uma relação com isso. Então, sim, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui 50 anos, pode acontecer daqui 100 anos. E aí a pergunta é como que a humanidade reagiu em relação a isso, né? A gente está vendo uma sociedade que, em muitos casos, não aceitaram nem a existência da pandemia, alguns casos que a prevenção é vista como uma loucura, como uma insanidade, e não é só no Brasil, né? Isso fica bem claro no mundo inteiro, como a gente agiu, cada sociedade agiu de uma forma diferente, né? Então, os riscos estão aí, Sandra. O que conforta, mais tragicamente falando, é aquela relação que eu também já comentei com vocês, que uma doença infecciosa, quanto mais letal ela for, possivelmente ela será menos infecciosa, né? Porque ela é tão letal que o indivíduo que adquire essa doença, ele acaba morrendo, então ele acaba não transmitindo isso para muitos indivíduos. Então tem esse equilíbrio, digamos assim, que vai acabar matando muita gente, mas não tanto do que uma doença que é mais infecciosa, porque como ela é mais infecciosa, ela infecta mais indivíduos e não os mata, né, porque ela tem uma letalidade menor, tá? Mas é isso não é ser assustador, né, é entender que funciona assim, que as situações são assim,
e que a gente vai passar por isso outras vezes. Pode ser que nós não passemos nos próximos 50 anos, ou pode ser que aconteça outra aí semana que vem, e a gente não saiba como lidar de novo, né, como já reagiu atualmente, tá? Deixa eu ver o que colocaram aqui. Existia a teoria da doença X, lembro também do surto do Zika vírus em 2015. Esse foi um evento que, devido às características, acabou não se tornando pandêmico, né? Mas a própria micocefalia foi um efeito que, de curto prazo, não se identificou que era através do Zika vírus. Depois, através dos estudos, conseguiu-se chegar a isso. Mas é um caso bem emblemático dessa relação, né? E por isso o desenvolvimento da vacina foi mais rápido do que antigamente, por já existir os estudos. O processo vacinal está aí, né, pessoal? Quem assistiu aquele documentário que eu deixei sobre a poliomielite, eu acho que diz muito ali, sabe? O modelo do que era aquilo, do que aconteceu, e como as pessoas esquecem justamente por não passarem mais por aquilo, né? Eu visitei um país que não teve um processo vacinal da poliomielite muito eficiente, e aí você vê as pessoas com os problemas da doença ainda até hoje, né, os reflexos até hoje. Então, a vacina funciona, e é triste a gente ter que explicar isso ainda, né, dizer que funciona, por mais que haja problemas, enfim. A Sandra Coqueria, fiquei muito chocado em ouvir das pessoas novas que não tinham medo de pegar o Covid, infelizmente vivemos no meio de pessoas assim. Gente, muito. Eu já cansei disso, sabe? Eu cansei, assim, eu não consigo mais. Eu vejo algumas coisas assim que eu não consigo mais falar porque a gente fica mal, né? Então, mas também tem aquela questão do entendimento de que qualquer doença infecciosa ela só é dirimida com processos coletivos. Então, a gente precisa enfatizar e combater. E vocês, como alunos de graduação de uma instituição pública que ainda existe, tem o papel aí também de divulgar a informação, né, combater fake news, para que a gente consiga melhorar isso. Vamos lá. E aí, né, aquelas perguntas, né, qual que é a necessidade da gestão compreender a epidemia? Eu acho que os próprios questionamentos estão aí, essas conversas que a gente está tendo, né, porque vocês estão se aprofundando nisso, vão entendendo isso em relação ao trabalho, aos impactos psicológicos, sociológicos e econômicos de que toda tragédia sanitária, mas até casos menores ocasionam, né? E aí, a partir disso, a gente fez algumas definições do que era esse processo de saúde de doença, né? Aí tem lá uma definição mais antiga, mas que define bem essa relação de processo de saúde e doença. Ou seja, que é entendido como um modo específico, né, como ocorre nos grupos, o processo biológico de desgaste e reprodução, destacando alguns momentos particulares e funcionamento biológicos diferentes. Acho que essa é uma questão importante também, com consequências para o desenvolvimento regular das atividades cotidianas, isto é, o surgimento de alguma doença, a caracterização de uma doença. Aí tem alguns termos que também vocês vão ouvir mais e já ouviram bastante, né? Por exemplo, distribuição, que é um termo muito utilizado em estatística, e como a epidemiologia bebe dessa fonte, que é justamente como isso é distribuído, como a frequência das doenças é distribuída em relação à massa, né, em relação à ocorrência nos indivíduos, que varia de acordo com várias variáveis, né, tanto de ambiente, variáveis ambientais, quanto de população, variáveis populacionais, ligadas isso a tempo e espaço. Quem releu o material hoje sabe que quando a gente fala nessas relações relacionadas a tempo e espaço, é aquele modelo inicial da epidemiologia, chamado de epidemiologia descritiva, tá? Que é uma das formas da epidemiologia atuar. Outro termo que a gente viu, não menos importante, é a relação de quais são os fatores determinantes nesse processo de saúde e doença. Quais são os fatores que influenciaram na ocorrência dessa doença ou na não ocorrência dessa doença. Então, existem métodos epidemiológicos, né, de estudos que identificam algumas associações entre fatores, um ou vários, e que apontam ou suspeitam de um estado característico de ausência da doença definido como doença. E aí acho que vocês já estão cansados daquele exemplo que eu falo do John Snow, no caso da cólera, que é um exemplo bem específico justamente porque através de um método descritivo ali de investigação, de aplicação de um questionário com os indivíduos, eles conseguiram começar a fazer algumas associações para identificar quais eram os fatores que determinavam que grupos específicos estavam adoecendo e outros não, tá? Para que isso não vire um achismo e que a gente não consiga ter uma conclusão nenhuma. Lembrando que, à época,
vários foram os apontamentos, entre eles a qualidade do ar, a distância entre os indivíduos, a altura onde eram localizadas as casas. Então, foram vários fatores que foram apontados como causadores daquela doença. E é engraçado, né, pessoal? Eu acho isso engraçado, porque quando a gente lê e vê que isso aconteceu há 200 anos atrás, né, ou 150 anos atrás, e aí naquela época as pessoas falavam, o problema está no miasma, né, na podridão do ar, porque por não se conhecer a microbiologia. Hoje, nós olhando isso, pode pensar, meu, que ridículo, né? Mas a gente tem a negação até hoje acontecendo, a gente tem a aplicação de medicamentos já comprovadamente ineficazes, sendo ditos aí e aplicados por pessoas da área da saúde, né? Quem está acompanhando a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI ali, e outras informações na notícia, tem visto aí que a Polícia Federal tem ido atrás de empresas e de médicos que aplicaram testes e pesquisas relacionadas a alguns tipos de medicamentos sem autorização, sem passar por conselhos de ética de pesquisa, e utilizando as pessoas como cobaia, tá? Isso tem acontecido. Depois, mais para frente, eu mando uns links para vocês em relação a isso. São suspeitas, tá? Não estou acusando ninguém ainda, até porque o processo não finalizou, mas é chocante, né, pessoal? Você está lá internado com uma doença. Oi, Jéssica. Que bom, eu não vi que passou no Fantástico, tá? Mas então, se mais alguém assistiu, sabe do que eu estou falando. E você foi utilizado ali para um experimento de uma medicação, sem a tua autorização, às vezes sem você saber, para ver se funcionava ou não, né, na prática, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de alerta, e principalmente sem o indivíduo saber autorizar isso, né, se ele quer fazer parte disso ou não. Bom, aí teve alguns outros termos, né, que a gente conversou. Prevenção, eu acho que é um termo bem evidente aqui para nós, porque ele está relacionado muito com a gestão. Qualquer entendimento, qualquer indivíduo da área da saúde ou da área de gestão que saiba o que é custos, né, que trabalhe com metas de lucros até, inclusive, sabe que a prevenção ela é muito mais barata, apesar de ser mais difícil de você mensurar isso, do que quando você passa de um processo preventivo. E aí vem a relação com a pergunta da Sandra ali, né? Como é difícil a gente fazer o controle preventivo das coisas, porque as pessoas, às vezes, não acreditam que pode acontecer. Se um mês antes alguém chegasse ali, um epidemiologista chegasse, e teve casos assim de epidemiologistas alertando, falando, a gente vai passar por uma pandemia, vai morrer aí mais de, 2 milhões de pessoas no mundo, a maioria das pessoas são céticas, não iriam acreditar em nenhuma forma de prevenção, controle de fronteira, lockdown e essas outras possibilidades seria realizado, né? Então, aí está a dificuldade também de um processo de prevenção e de controle e erradicação, tá? Então, dessa prevenção, né, a gente fala sobre medidas de profilaxia, a fim de impedir que os indivíduos sadios venham adquirir determinada doença. O processo vacinal faz parte disso. O controle, que visa reduzir a incidência a níveis mínimos, quando se reconhece a impossibilidade devido a variações, né, desse agente infeccioso de você erradicar, você consegue ter um controle mínimo. Acho que a gripe é um dos casos, né, que todo ano é feito um processo vacinal com uma probabilidade de qual variante que possa ascender, e a gente vai tomando aquela vacina para tentar fazer esse controle, mas mesmo assim a gente não pode esquecer que a gripe mata muita gente no mundo, mesmo com essa forma de controle. E a erradicação, que é o mundo ideal, né, quando aquela determinada doença não existe mais, justamente pelas medidas de prevenção, e isso envolve várias questões aí para que a gente chegue nessa incidência igual a zero, ou seja, que não tenha mais casos dessa doença, tá? Então, são mais alguns termos que vocês vão vendo ao longo do tempo. Saúde pública não vou nem falar, né? Acho que vocês têm muito isso visto com a professora Andréia, e é o eixo responsável aqui dentro de determinados países, e na maioria deles, é o principal responsável aqui por todas essas medidas de controle e de prevenção. E quando eu falo de saúde pública aqui, pessoal, eu não estou falando de saúde pública versus saúde privada, tá? É a saúde pública no sentido de público, onde todos os indivíduos fazem parte dela, e aí cabe aos governantes, né, em qualquer das esferas, atuar da melhor forma possível em relação a isso, tá? Bom,
Aí depois também, né, a gente abordou alguns processos investigatórios de algumas doenças, eu coloquei alguns exemplos ali, acho que não vem ao caso, aqui foi só para relembrar. Dei o exemplo, né, de um dos casos principais ali, de um processo investigatório que surgiu de alguns casos observáveis, né, e a partir daí se tornaram grandes problemas de saúde pública, e o HIV, a AIDS é um desses exemplos, é o principal exemplo, né, mas existem outros também. E isso a gente viu ao longo aí da nossa atividade em epidemiologia 1. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Acrescentem do que a gente viu aí ao longo do tempo, para que fomente um pouco aí a nossa conversa e a gente fale mais um pouco sobre isso. Fiquem à vontade. Não me deixem só falando sozinho aqui. Eu esqueci da Keila, né? Keila, me desculpa agora que eu lembrei de ti. Vai. Pergunte, por favor. Não, professor. A Sandra, a Sandra tirou a minha dúvida na fala dela. Então tá bom. Mais ninguém? Mais nada? Vamos lá, gente. Alguma coisa que vocês viram de diferente? Tá vendo como é bom essa contribuição aí, ó? O colega já... Caroline tá... Então tá bom. Bom, a nossa segunda parte, tá? Eu quero fazer tudo isso hoje para ficar lá registrado também. Deixa eu abrir aqui. Aqui eu deixei as anotações justamente para a gente ver isso. E aí a gente conversou, né? Deu continuidade para justamente caracterizar o que era uma doença. E aí também, né? Assim como a epidemiologia, a doença tem várias caracterizações, mas para a epidemiologia a grande visão é de que a doença não pode ser compreendida apenas como uma característica fisiopatológica, ou seja, com as características fisiológicas do indivíduo e com as patologias, né? Porque justamente quando a gente fala lá em processo epidemiológico, existem fatores externos ao indivíduo que influenciam nessa relação saúde-doença. E a gente viu que existe multifatorialidade, condições sociais aí envolvidas em relação a isso, tá? Então, aí vem aquela pergunta, né, mesma patogenia, ou seja, mesmo agente causador, isso vai incidir na mesma doença? Aí as questões são que isso muda de indivíduo para indivíduo, tanto em carga viral, se for em relação a algum vírus, ou em relação aos reflexos fisiopatológicos do indivíduo, né, como que ele adquire essa doença, o que isso vai transtornar ele, o que isso vai causar nele. Então, essa questão de que a doença não é só uma questão fisiopatológica, ela é uma questão que abrange outras abordagens, tá? E aí tem uma classificação que foi dita ali, né, que a saúde ela é considerada a partir de dimensões do indivíduo e que ocorrem alterações, né, e aí que cada indivíduo sabe identificar isso para si, se houve alteração na saúde dele ou não. Então, dessa maneira, a gente pode deduzir que o ser humano precisa conhecer, né, necessita avaliar as transformações sofridas por ele mesmo em seu corpo, e identificar os sinais expressos por ele. Então, cabe ao indivíduo, nesse requisito, as primeiras manifestações e sintomas dessa alteração. E se esse processo é apenas na perspectiva de relação, ou se, né, o normal e o patológico podem ser apreciados em uma relação única entre normal e patológico, entre o que é estar ou ser doente ou não. Então, a saúde, ela se torna, então, a capacidade que o ser humano tem de gastar ou consumir a própria vida. Eu lembro que eu comento com vocês que eu gosto dessa frase, eu acho que essa frase, ela para mim, ela é muito interessante, ela vem muito a calhar no que eu penso sobre saúde, né? Ou seja, quando eu ajo em relação a algo que eu sei que é prejudicial à minha saúde, eu estou gastando a minha saúde, eu estou consumindo a minha própria vida. Às vezes eu brinco, eu sei que é uma brincadeira péssima, né? É uma fala meio ruim, mas, por exemplo, quando eu como um salgadinho, vocês sabem aqueles baconzitos, aqueles dos piores, aqueles que nem tem a embalagem, uma marca, assim, que é um chips que vem naquele pacotão, assim. Aquele é o melhor, né, Melanie? Doritos, Sandra, Doritos é de rico. Eu tô falando daquele que tu sente o cheiro de gordura da fritura, assim, aquele lá. Professor, aquele mesmo que quando tu toca, tu olha, teus dedos chegam tão brilhando? Isso, é aquele de bacon, sim, assim, que é bem enroladinho. Aquilo ali, aí quando eu como um daquele, às vezes eu compro, né, eu sei, não deveria comer isso, aí eu brinco, né, eu falo, ó, aqui vou morrer 10 dias mais cedo para cada um desses que eu como, né, tô gastando a minha saúde com isso aqui.
porque ele prega no dente e queima o céu da boca, né? Porque ele tem tanto sal, tanta gordura, que se tu mastigar vários daquele... mas é o baconzitos, eu falo baconzitos de pobre, que é aquele mais baratinho, que vem num pacotão assim, e não tem nem a embalagem direito. Aquele lá é um dos exemplos de como eu consumo a minha saúde, né? Entre outros exemplos, né? Se a gente for pensar. Aí a Gláucia colocou ali essa definição de gastar a vida e as doenças congênitas. Acho que essa é uma reflexão, né, Gláucia? Porque aí são condições que inicialmente a gente não tem o entendimento e não conhece o que acontece, né? Vem além disso, ou seja, eu tenho algum problema congênito e esse problema está além do meu entendimento inicial, né? Então é um problema ainda maior, que hoje em dia, por mais que já há uma relação em tentar identificar algumas causas das doenças congênitas, ainda há esse problema. Diga, Sandra. Professor, até nessa conversa aí eu me lembrei de uma situação. Não sei se tem muito a ver ou não, porque tem pessoas que se alimentam muito mal e têm uma vida longa e vivem bem e tal. E na família do meu esposo, ele tinha um tio que inclusive morreu de câncer no estômago, não sei devido ao quê, porque ele é uma pessoa super saudável, morava assim mais no interior, lá em São Paulo, e ele sempre saudável, comendo muita fruta, verdura, nunca se viu aquela pessoa assim comendo, digamos, besteira, coisa que a gente gosta, e deu câncer nele, e toda a família até ficou chocada, justo ali, porque ele é uma pessoa totalmente saudável, ele não era de consumir nada, nunca, nem fumar, nem bebida alcoólica, nada, e uma alimentação super saudável. Então, isso foi um choque, assim, para a família toda. Enquanto a gente vê outras pessoas aí, nossa, digamos, enfiando o pé na jaca, é bem surpreendente. Eu acho que essa tua fala, ela tem várias questões importantes aí que englobam a nossa unidade, né? O primeiro, quando a gente fala em coletivo, é justamente para fugir dessas premissas aí, tá? Por quê? Porque daí a gente pega como exemplos outliers, né? Ou outlines, pontos fora da curva, que é aquele indivíduo que faz tudo errado e mesmo assim se mantém, e isso não é a regra, isso são exceções, né? Se a gente for pegar os indicadores, por exemplo, de mortalidade, que vocês vão ver, as principais causas de morte no Brasil estão relacionadas com obesidade, com problemas cardíacos, que estão relacionados também com má alimentação e outros fatores, e tem a carga genética aí também. Mas por que eu estou falando isso? Justamente para a gente não se basear naquele indivíduo que toma todas essas iniciativas e ache que, se com ele é assim, né, vai acontecer. O nosso foco é justamente o inverso disso, tomar cuidado com essas questões. Acho que todo mundo tem um exemplo na família, né? De não só relacionado à alimentação, mas a questão de nível alcoólico também. A pessoa come muito, bebe, não faz nenhum tipo de atividade física, mas está com 70 anos, por exemplo. Mas aí são várias questões, né? E quando a gente fala de saúde, também tem essa reflexão. O que essa pessoa, ela vive, sobrevive, né? Ela tem uma vida ativa, tem várias questões, é muito complexo isso, né? E fora essas questões genéticas, que talvez seja o caso aí, né, Sandra? De um indivíduo que, e eu também, assim como vocês, tive pessoas na família assim, com histórico de saúde exemplar, que pratica atividade física, que faz de tudo corretamente, que tinha uma alimentação saudável, e aí vem uma doença dessas, principalmente algum tipo de câncer, e em 3, 4 meses essa pessoa já não está mais presente na nossa vida. Mas não pode ser regra, tá? E eu lembro isso por causa justamente da vacinação. Porque daí vai ter aquela pessoa que vai dizer assim, eu tomei cloroquina e não peguei Covid, tá? Isso é uma associação que é muito perigosa de ser feita, porque eu tomei água e não peguei Covid, eu tomo café e não peguei Covid, né? Eu usei o vaso sanitário da casa e não peguei Covid, eu posso falar isso também. Então, essa associação a gente tem que cuidar para justamente sair desse senso comum e não acreditar nessas falas. O professor está associando uma medicação com a questão de um suco. Não sou eu que estou associando, são as instituições, são os pareceres das instituições de pesquisa que estão dizendo que o efeito é nulo. Pior, né? Ainda tem contraindicação para alguns casos específicos. Tá? Vinícius, depois a Sandra. Então, prof, essa questão que você falou sobre a vacinação, está acontecendo muito, né? Muitas pessoas, casos assim, individuais, tive reação à vacina,
teve algumas questões relacionadas a isso. E quando nós falamos sobre a questão da vacinação, nós não olhamos casos individuais, mas sim o que a vacinação está fazendo, um efeito coletivo. A gente está pensando na sociedade como um todo, e não em casos individuais. Claro que tem alguns casos que, devido a ser uma vacina nova, aparentemente, usando novas tecnologias, podemos dizer que o sistema de detecção de reações, né, adversas da vacina está mais sensível, mas isso não quer dizer que a vacina é ruim, e pelo contrário, a gente vê aí dados da questão de internações por COVID caindo, e também de mortes, né? Então, muitas pessoas veem com esse discurso exatamente o que você falou. Ô, Vinícius, a tua fala é muito importante, porque eu acho que nós, como pessoas, como indivíduos, a gente não está preparado para a ciência no dia a dia, né? A gente está preparado para ver a ciência depois que os casos aconteceram. Porque é muito duro, na realidade, a gente aceitar a informação de que uma vacina, por exemplo, tenha 65%, 70% de eficácia para todos os casos. Por que isso é duro? Porque se a gente for olhar isso na prática, nos números, a cada 1000 casos vão ter pessoas que passaram por um processo de vacinação e mesmo assim não vão conseguir, né, vão continuar com a doença e em alguns casos que vai levar à morte, tá? O que me deixa triste é quando isso é explorado politicamente no sentido de dizer que a vacina não funciona. Vocês, como alunos de ensino superior, sabem que se ela tem uma eficácia de 60%, 70%, 80%, vão ter casos de vacinação em que isso acontecerá por várias questões, e tem a questão genética aí também, e outras questões que cada vez mais vai ficando mais claro que a doença acaba tendo fatores maiores de risco, né? É muito triste isso, é muito triste, e eu passo, assim como vocês, gente, dentro da família, né, a gente vê algumas informações, assim, que dá vontade de chorar às vezes, né, é muito triste, eu que perdi uma parcela da família, ainda ver gente da família teimando nisso, sabe, dá uma mistura de frustração, com ódio, com várias situações aí. Sandra? Oi, professor, até meio que perdi minha atenção. Não, mas, enfim, o professor falou, até ia comentar sobre isso, que eu acho que a gente não... Eu não peguei, a gente não pega pela situação de um caso, digamos, de 1 milhão. Pela questão lá do tio do meu esposo que ficou doente. Mas, assim, chocante, porque eu também me alimentava super bem, e ainda assim estava com uma gastrite muito forte, e inclusive assim, eu não gosto de comida vegana, né, mas eu passei a me alimentar sempre com comida vegana ali, Mamita Fit, e um período depois, agora faz uns 2 anos mais ou menos assim, quando eu entrei no período de gestação, que eu tive meu filho, eu fiz endoscopia e descobri que estava com a bactéria. Eu pensei, mas como? Se eu só como comida saudável, só suco natural e tudo mais. Aí até o médico me explicou que isso pode vir através de uma salada mal lavada, da água, a própria água que a gente toma. Então, assim, depois até comecei a pensar, falei, provavelmente o tio do meu esposo, o Demar, pode ter acontecido algo do tipo, não tratou a tempo a própria bactéria, porque é coisa que a gente não espera. Por mais que a pessoa cuide da alimentação, às vezes não sabe da procedência. Então, assim, eu no meu período de gestação tive muito mais cuidado, assim, não comia tanto fora, porque eu não sabia como que era preparado o alimento. E nessa questão da vacina, ali até estava para comentar no site, a gente sabe, ali no chat, a gente sabe que tem esse movimento anti-vacina. Infelizmente, eu tenho uma pessoa na minha família, que no caso é minha mãe, e eu tive um tio, que ele foi o primeiro filho da minha avó, e na época, muitos anos atrás, não existia tanta vacina, igual a minha mãe mesmo me falou. E ele não teve essa sorte de ser vacinado e acabou morrendo de sarampo. Então, assim, eu vejo, não só, já ouvi outros relatos de pessoas que falam, poxa, antigamente não se tinha tanta vacina, proteção, e as pessoas acabam pegando uma doença que era simples e morria. Então, hoje a tecnologia, a ciência vai avançando, e mesmo assim ainda tem essas pessoas que fazem esse movimento anti-vacina, que não pensam no coletivo, não se preocupam, digamos assim, com o próprio, digamos, descendente, porque
A gente, como é pai, eu como pai, como sociedade também, me preocupo como que vai ficar o futuro dos nossos jovens, das crianças, né? Não, Sandra, como eu falei para vocês, né, é muito difícil para mim, porque a gente que acompanha, lê, gosta, todos vocês, né, estão fazendo isso, né, se não tivesse fazendo um curso da área de gestão em saúde, eu acho que quantos aqui estariam falando sobre isso, né, menos gente, né, talvez em outras áreas, mas relacionado a isso. E é esse o ponto, eu acho que o grande desafio que fica para nós aí é a gente entender que não tem como fugir dessa relação, e tentar, da melhor forma possível, trazer informação para essas pessoas, já que são tão bombardeadas com fake news e aceitam ou não questionam. Eu acho que a forma da gente contrapor isso é também tentar não se indignar tanto no sentido de passar tanta raiva, né? Eu passo várias vezes, mas eu sei que isso não adianta muito, e tentar contra-propagandear essas questões, né? E fazer com que as pessoas entendam que tem problemas, mas o que a gente está passando hoje está... E assim, o que me deixa mais revoltado é que justamente é uma questão de observacional, né? Os indicadores estão todos diminuindo justamente porque teve um evento relevante ao longo dos últimos meses, que foi justamente o processo de vacinação. Então, e mesmo assim, as pessoas não querem acreditar, não querem entender, é muito frustrante, sabe? E a gente sabe por que isso acontece, né? A gente tem lideranças que influenciam isso também. Então, é todo um processo. E aí que eu falo para vocês, né, o processo de saúde e doença não é só saúde e doença. A gente tem fatores políticos aí que influenciam as pessoas também a pensarem em determinada forma, né? Então tá, né, a gente já viu aí mais um pouco, então, definindo o que é, a gente sabe que a parte da assistência em saúde vê também de uma outra forma o que é saúde, né? E aí teve outras questões ali que a gente abordou, em relação à mortalidade, à morbidade, e que todos esses tipos de doenças, eles atravessam as classes sociais, porque sempre quando a gente faz um recorte socioeconômico, a gente identifica variações no processo saúde e doença, tá? Isso acontece de várias formas. Eu lembro que nessa aula aqui eu coloquei para vocês aquele documentário que tratava sobre a tuberculose no Rio de Janeiro. Então, a estratificação socioeconômica normalmente vem acompanhada de menores indicadores de saúde nos indivíduos daquela região. Esse recorde pode ser mundial, e aí a gente vai identificar nos países com menor renda problemas de saúde. Isso pode ser um recorte a nível Brasil, e a gente vai identificar regiões com problemas também, e pode ser recorte, inclusive, dentro do município, e a gente vai identificar que determinados bairros também se acentuam em determinadas doenças. Fica até aí uma indicação de TCC aí para quem quiser, né? Identificar algum processo infeccioso ou algum outro tipo de relação com doença dentro de algum determinado município, ia ficar bem legal. Falamos sobre os históricos, né, como que a epidemiologia, ou como essa questão de saúde é vista, né, lembrando, gente, que nossa base da ciência é uma base anglo-saxã, então ela é relacionada mais com o que era visto, filtrado e traduzido dentro da Europa. Mas a saúde, ela tem várias denominações e várias formas de entender saúde diferente ao longo do mundo. Então, a gente foca normalmente no modelo europeu, mas a gente sabe que o oriental, seja ele chinês, japonês, aquela região mais a leste, tanto os países ali que tem a concentração da religião islâmica, os países ali do Oriente Médio, né, também, eles têm uma outra forma de ver também esse processo de saúde e doença. Então, isso depende muito da época, da variação e da localização geográfica de cada ambiente, tá? Eu falo isso porque, inclusive, esse livro que eu falei para vocês aqui, da História Breve da Ciência, a gente tem muitos escritores que contribuíram muito para a medicina, muito para os estudos de medicina, que são ali daquela região do Oriente Médio, e que não são descritos hoje, né? A gente tem uma base ali, sempre os mesmos autores e tudo mais, mas há outras contribuições aí. Aí tem, né, algumas concepções do que é saúde e doença, que a gente foi vendo, o histórico relacionado à teoria microbiana, que teve uma grande mudança a partir do momento que se descobriu, ou que pelo menos foram aceitos, né, a relação dos micro-organismos, e eu acho que esse aqui é um ponto bem interessante, né? Eu fico perguntando como vai mudar a nossa relação com essas doenças quando, por exemplo, a gente tiver um óculos
que identifique esses micro-organismos no ar, né? Você já imaginou a gente puder, através de um spray ou através de um material digital, como um óculos ou como um microscópio mais básico, que qualquer indivíduo pudesse usar, se a gente pudesse conseguir identificar algum vírus, alguma bactéria no ar, como a nossa relação com esses micro-organismos seria diferente, né? Como as pessoas agiriam diferente, como elas se protegeriam mais, como elas usariam máscara, como elas se vacinariam, porque elas aí estariam enxergando aonde isso... Porque essa é a grande questão, né? O que nos afeta em relação ao micro-organismo? A gente não os vê, então, por não ver, os céticos acabam achando que ele não existe. E aí você acaba aceitando que aquilo não vai acontecer com você, e isso pode estar aqui, né? Pode estar no ar, pode estar no teu vizinho, na tua família, enfim, como a gente sabe que isso funciona. Né, a gente tem essa questão de outras, né, mas eu estou dando um exemplo aqui de uma detecção de uma coisa só, mas talvez se a gente colocasse para tudo, a gente nem sairia, nem andaria, né, porque a gente tem os micro-organismos do bem aí que ajudam a gente também. Mas vamos lá. Aí também a gente viu mais algumas outras questões, né, falando sobre o modelo de causalidade, a gente vai ver o modelo de causalidade de Hill esse semestre, e mais alguns outros modelos que justamente tentam aí identificar causa e efeito, ou tentam dizer que esse evento é relacionado a essa doença é relacionada a esse evento. E são associações que são feitas e tem estudos que abordam isso, tá? Então, essa foi a segunda parte, também que a gente viu, acho que dá para ter mais uma ideia das coisas que a gente foi vendo, e vou tentar terminar aí até as 9 horas, antes das 9, né, gente, para a gente não ficar as 4 aulas falando sobre isso e terminar essa revisão aí. Vamos para a última parte agora, desse levantamento. Deixa eu abrir aqui. E aí vem, né, o que a gente falou depois sobre modelos de processo saúde e doença, que são justamente essas identificações e caracterizações mais específicas de em qual momento a epidemiologia atua, identifica e se movimenta buscando essa prevenção, esse controle, essa erradicação, tá? E isso vem de várias formas, existem vários modelos, mas aí tem aquele modelo que aborda esses determinantes através daquela tríade ecológica, né, ou da epidemiologia descritiva, onde a gente identifica lá agente suscetível e meio ambiente, né, o agente causador, o indivíduo ou grupo suscetível a esse agente, e qual que é o meio ambiente que está inserido. Mas depois a gente tem um modelo que traz a questão social para dentro disso, né? Um modelo que é mais dinâmico, é mais complexo, é amplo, onde várias dimensões, vários fatores podem estar associados a esse processo de saúde e doença. Entre esses fatores, os fatores biológicos, psicológicos, socioculturais, econômicos, ambientais e políticos, né? São fatores... Se vocês olharem essa frase aqui em negrito e associarem isso à pandemia atual, vocês conseguem entender bem o quanto esses fatores influenciam a esse processo, né? Por quê? Porque a gente tem as questões biológicas do vírus em si, as psicológicas do indivíduo, como cada um age, como cada grupo age, né? Os sócios culturais, a gente tem várias questões relacionadas a sociedades e culturas aí na relação e na forma como relaciona-se com essa doença. Os fatores econômicos, né? Sociedades com poderes econômicos maiores conseguem agir de forma diferente por questão econômica também. Os ambientais, o ambiente que está inserido, e as políticas, né? As questões políticas, que também no nosso país é muito acentuada, mas não é só aqui. Em vários países existem essas relações, onde a política tem total influência nas questões de saúde. Bom, então, portanto, né, nessa relação entre epidemiologia e história da doença, a gente tem uma classificação inicial que separa esses períodos, no período epidemiológico e o período patológico, ou seja, quando a doença é adquirida pelo grupo ou pelo indivíduo, né? E quais são as modificações que acontecem nesse processo, tanto em relação ao ambiente, quanto em relação ao indivíduo. E aí tem aquele modelo explicativo, né, que separa esses períodos em período pré-patogenia, ou seja, antes do indivíduo adquirir aquela doença, que possuem algumas vertentes, o período patogênico, ou seja, o período onde a doença se instaura naquele indivíduo, e no caso da epidemiologia, nos grupos, e o desenlace, né, o que acontece após esse período patogênico. E aí existem essas classificações, essas vertentes, né,
entre alguns fatores que influenciam essa relação. Dentro de um período antes da doença, a gente tem fatores sociais que influenciam. Dentro desses fatores sociais, a gente tem os fatores sociais e econômicos, ou seja, a economia, a questão economia, a renda, entre outros fatores relacionados com economia, vai influenciar, né, no período pré-patogenia. Os fatores políticos, né, e político aqui eu não estou falando só de lideranças eleitas, política é a relação dos indivíduos, né, então dentro da tua própria casa, fatores políticos influenciam na relação com a saúde, com a doença. As questões culturais, né, cada sociedade, cada país, cada relação social de um grupo influencia também, e os fatores psicossociais, que são aqueles fatores relacionados à psicossociologia do indivíduo e do grupo também, que influencia na questão dos fatores pré-patogenia. Os fatores ambientais, e aí o principal deles são os fatores genéticos, que é aquele fator que a gente conversou aqui, que é mais difícil, né, de ter um controle, por mais que haja avanços, inúmeros avanços em relação a isso. E aí a questão multifatorial, que é aquela ideia de que não é a soma dos demais fatores que vai produzir os efeitos, né? Não adianta você só somar esses fatores, mas o multifatorial seria a exponenciação disso, ou seja, cada relação de um fator com o outro vai trazer uma nova relação, e isso é muito complexo de se prever, justamente porque vai depender de cada indivíduo na relação com o todo, tá? Então é um processo bem complexo. Depois a gente tem, então, o período da doença, né? O período da patogenia, e aí começam as alterações do indivíduo e do grupo, biológicas e químicas, histológicas e fisiológicas, os sinais e sintomas, e se essa doença, ela parte para uma questão crônica, de cronicidade, ou seja, de permanência. E, por fim, o desenlace, né, o que acontece após isso. E lá vocês viram nessa história natural da doença, esse modelo aqui, que eu acho um modelo um pouco difícil de entender, porque ele coloca mínimo risco, máximo risco, mas basicamente ele exemplifica tudo isso que a gente falou aqui. O período pré-patogênico, ou seja, os fatores que a gente viu ali, que influenciam, né, os estímulos patológicos, aí sociais, culturais, econômicos, genéticos e multifatoriais. A partir do momento que há o processo patogênico, ou seja, quando essa doença se insere no grupo ou no indivíduo, e todas as questões relacionadas a isso, né, as alterações químicas, fisiológicas, histológicas, os sinais e sintomas, e se essa doença é crônica ou não, e o desenlace, que é aquela relação que pode ocasionar uma invalidez, a morte desse indivíduo, ou o período de cura, né, ou quando essa doença passa por um período de cura, também existem características específicas. Então, essa é a representação feita justamente para tentar entender um pouco sobre isso. E a gente viu um pouco de cada um desses tópicos, né, falando um pouco sobre cada um deles, para tentar, pelo menos, conceituar essa parte inicial. Tá? Eu não vou falar cada um deles aqui. Aí traz um exemplo, né, um exemplo que é legal aqui, que é justamente essa sinergia multifatorial, ou seja, como esses impactos, né, eles ocasionam uma relação sinérgica de uma doença, e aqui ele dá o exemplo da desnutrição em relação à diarreia, e quais são os fatores que estão inseridos ali. Agentes patogênicos, né, os fatores ambientais, culturais, socioeconômicos, os fatores congênitos que podem estar relacionados, e ele dá os exemplos aqui à volta, né, como a questão da alimentação, da água contaminada, do solo, do lixo, que são os fatores ambientais, os culturais, né, os hábitos alimentares, o desmame precoce, o uso abusivo de medicamento, superstições, que algumas pessoas colocaram aqui, ignorância, né, ignorância que também é algo bem permanente, e os fatores que influenciam na política e socioeconômico, como baixo poder aquisitivo, né, bem que isso tem muita relação, um mau hábito alimentar pode estar muito relacionado ao poder baixo aquisitivo, né, habitação insalubre, né, a gente viu lá no caso da tuberculose como isso está relacionado, desemprego, pobreza, outras questões que estão relacionadas. Então, todos esses fatores, essa multifatorialidade, vão ocasionar esse processo patogênico de uma doença que, se a gente for olhar clinicamente num indivíduo, vai estar caracterizado de uma forma, né? Se a gente for olhar num grupo, é possível que isso aconteça justamente por causa de todos esses fatores que são inclusos aqui, tá? E isso a gente foi vendo e foi conversando, foi falando.
e baseado naquele material lá da professora Carol. Beleza, pessoal? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Fiquem à vontade aí. É bom quando vocês acrescentam, porque acrescentam mesmo e é importante. Nada? Só falei por 1 hora, tá um pouquinho. Bastante já, né? Bom, então tá, né? Pessoal, a partir daí, então, a gente passa para a segunda parte, que é justamente vocês continuarem a refletirem sobre os indicadores, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que eu deixei ali. Tem um material bem simples que fala sobre a criação de indicadores, e também deixei uma matriz, que é a matriz de indicadores utilizados no Brasil, para que vocês possam ter esse entendimento do que são indicadores e para que eles servem e aonde eles são utilizados. E que aí na nossa segunda parte da nossa unidade, a gente acesse os sistemas de informação em saúde e vocês consigam justamente identificar esses indicadores, tá? Então, eu coloquei tudo isso no material de sábado, tá aqui. Tem esse material, tem a matriz dos indicadores e tem uma atividadezinha. Esse material, tá? Eu vou explicar para vocês por que eu coloquei, por que eu escolhi isso aqui. Porque eu acredito que vocês já tenham visto esse material com o professor Johnny, tá? Então, a ideia é que ele tenha mostrado para vocês a parte matemática, e aqui eu não vou entrar no que vocês viram, não viram, deixaram de ver, não é esse a questão aqui. E eu pedi justamente para ele me emprestar isso aqui, para que a gente falasse da mesma forma. Então, esses slides dele, ele aborda isso. O que são indicadores, qual que é a diferença entre dados absolutos e dados relativos, e a epidemiologia se baseia mais em dados relativos, e vocês vão entender por quê. A diferença e a conceituação entre coeficientes, taxas e índices, tá? Isso está bem explicado aqui de forma simples, e aí na terça-feira a gente reforça. Essa diferença dos dados, o que são coeficientes, tá? O que são taxas, o que são índices, e por que essas informações se transformam em indicadores, quando que isso tudo se transforma em indicadores. Aqui tem uns exemplos, tá? Não precisa focar na parte matemática ainda, mas eu quero que vocês foquem no que são as denominações disso, tá? E depois também as próprias perguntas que eu deixei lá vai fazer com que vocês leiam essas partes. Quais são os atributos necessários aos indicadores, porque vocês vão criar um indicador, cada um de vocês vai criar um indicador, então é importante que vocês entendam que os indicadores, quando são criados, eles precisam obedecer certas regras, como validade, sensibilidade, especificidade, simplicidade, o indicador tem que ser simples para que a pessoa entenda, objetividade, baixo custo, né, para que ele possa ser implementado, eficiência, eficácia e efetividade. Então, várias dessas questões estão aqui relacionadas, como criar um indicador também, e ele tem lá uma classificação em tipos de indicadores. Vocês vão ver que a epidemiologia não atua em todos, mas a gestão atua em todos os tipos de indicadores, tá? Então, essa é a diferença. A gente vai ver tudo porque a gente está no curso de gestão, não só de epidemiologia, então tem todos eles aqui explicado o que são cada um deles, tá? E aí, eu acho que isso aqui é legal, e a gente vai usar ao longo de todo o nosso curso, a matriz de indicadores utilizadas no Brasil. Esse material está ali disponível para vocês, tá? Vocês podem acessar depois. E vocês vão entender e vão ver que ele é bem legal, porque ele justamente trabalha com esses indicadores. E o interessante aqui é essa classificação, né? Então, ele tem uma classificação divisória aqui, em demográficos e outras formas de indicadores. Ele tem o nome do indicador, ele tem o conceito, ou seja, qual que é o conceito, por que esse indicador é utilizado. Ele tem a fonte desse indicador, ou seja, onde que essa informação é produzida e exposta à população, aos gestores, a quem tiver interesse. Ele tem o método de cálculo, ou seja, como é que esse indicador calcula isso, qual que é a metodologia dele, e quais são as categorias onde eles são abordados, tá? Então, isso aqui é bem interessante, a ideia é que vocês comecem a olhar esses indicadores para que vocês entendam quais são os indicadores utilizados no Brasil e principalmente na área da saúde, tá? E aí, basicamente, tem que ir olhando aqui, né? População total, razão de sexos, taxa de crescimento, grau de urbanização, e percebam que tem uma classificaçãozinha com uma letra lá em cima, ó. Por exemplo, esses são os indicadores demográficos. A letra B já são indicadores relacionados a socioeconômicos. Então, eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre taxa de analfabetismo no Brasil. Ou não, tem uma pessoa lá no grupo da minha família lá,
que diz que não tem analfabeto no Brasil. Então, como que eu faço para dar uma fonte fidedigna para ele das informações? Eu vejo que existe um indicador, uma taxa de analfabetismo no Brasil, eu vou entender o que ela fala sobre o quê, aonde que eu consigo acessar as informações sobre essa taxa de analfabetismo, dentro do IBGE, dentro da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e eu vou conseguir acessar lá, por exemplo, a minha região, a minha cidade, para tentar identificar ali qual que é a taxa de analfabetismo naquela região. E isso vale para tudo, tá, pessoal? Então, a gente tem os socioeconômicos, os indicadores da classe C são os de mortalidade, então vocês vão começar a conhecer todos aqueles indicadores que vocês ouvem sempre lá. Taxa de mortalidade infantil. O que é a taxa de mortalidade infantil, né? Aonde eu consigo acessar essa informação? Qual que é o sistema? E aqui ele mostra onde isso é feito, qual que é o método de cálculo e quais são as categorias, para todos, tá? Aí tem o de D também, a letra D, que é uma classificação, deixa eu voltar aqui que agora eu esqueci, né, os nomes, morbidade e fatores de risco, né, esse aqui é um bem importante, porque são vários índices de incidência que se transformam em indicadores sobre várias doenças. Isso aqui é muito interessante de pesquisar. Vocês conseguem fazer base comparativa, né, pegar duas cidades diferentes em determinado período do tempo, para identificar aí alguma doença. A Sandra falou ali de um parente dela, foi sarampo, né, Sandra? Acho que foi sarampo, né? Então, aí a gente consegue identificar aqui, por exemplo, dentro dos estados e dentro dos municípios, a relação do sarampo, de morbidade, quantos indivíduos tiveram identificados essa doença, tá? E aí é uma outra questão que a gente vai falar também, que é a importância dessas informações serem fidedignas para que isso aqui aconteça. E aí, por fim, a gente tem uma classificação que atua aqui, que é relacionada com a parte de gestão, que é a base de recursos, né? Então, quais são os recursos relacionados? Aí tem vários indicadores que atuam por número de profissionais da saúde. Aqui eu acho que é sempre uma pesquisa bem interessante. A gente vê, por exemplo, a quantidade de médicos em cada região do Brasil, isso aí dá para fazer uma associação com questões socioeconômicas, números de leitos hospitalares, existem inúmeros indicadores aqui relacionados também com a questão dos recursos, tá? Então, essa matriz, ela é bem legal, assim, no sentido de que vocês comecem a acessar ela e comecem, a partir dela, a tirar uma informação, né? Começar a mexer na internet e buscar essas informações, e a gente vai ver isso mais para frente de forma organizada, tá? Tá aqui, então, para sábado, tá, gente? Tem até domingo para fazer, e a atividade é bem simples, eu vou colocar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, é um questionário, desculpa. Ó, 2 pessoas já fizeram, tá? Não quero abrir aqui quem fez, mas são 4 perguntas bem simples, mas que tem tudo a ver com esse nosso conteúdo. E a primeira pergunta é: diferencie dados absolutos e dados relativos. Eu não quero que vocês coloquem a resposta pronta do material lá. Eu quero que vocês imaginem, se alguém perguntasse para vocês agora qual é a diferença entre dados absolutos e dados relativos, vocês saibam responder isso, tá? E por que isso é importante na hora de problematizar a epidemiologia? Justamente a gente tem que entender por que não consegue se utilizar na maioria dos casos dados absolutos e por que a gente precisa relativizar isso, tá? E aí eu coloquei, ó, cite exemplos reais de suas diferenças e por que isso acontece. Então, vocês podem entrar na matriz lá, pegar uma doença e dizer por que é utilizado dados relativos e não absolutos e qual que é a diferença entre eles. Tranquilo, né? Fácil de entender aqui. Caracteriza e cita algum exemplo. A questão 2, o que são indicadores, né? Tem uma diferença de indicadores, taxa, índice e coeficientes. Então, o que são indicadores e qual que é a importância dos indicadores para a gestão em saúde? Vale para a gestão em saúde, vale para o todo, mas qual que é a importância dos indicadores para a gestão em saúde? Aí, mais para frente, né? Como eu mostrei ali para vocês, esses indicadores, para serem criados, quando eles forem criados, eles precisam de alguns atributos, tá? E quais são esses atributos para se elaborar, alterar, simplificar e criar um indicador? Existem alguns atributos, eles estão no material e vocês vão explicar quais são esses atributos, até porque depois vocês vão criar um indicador, tá? Então, vai ficar mais fácil o entendimento
a partir disso, tá? Aqui é um exemplo, gente, de uma função da gestão, tá? Sim, Glaucia, é importante, tá? Mas aqui é mais importante que isso é que vocês entendam, tá? Entendam o porquê dessa criação, porque a ideia é justamente quando vocês assumirem um cargo de supervisão, coordenação, de gestão, de administração, vocês entendam que no dia a dia dos processos lá, vocês vão trabalhar com indicadores prontos, mas vocês também podem estar criando indicadores de controle de vocês das atividades do dia a dia. Ou quem quiser entender isso de uma forma mais simples, tragam para o dia a dia de vocês. Quais são os indicadores que vocês utilizam na vida de vocês, na administração da vida de vocês? Eu acho que é um primeiro momento para vocês pensarem, né? Vocês criam indicadores, se criam, vocês acompanham como eles? Semanalmente, mensalmente, anualmente? A maioria aqui eu acredito que talvez seja relacionado à renda, né? O controle de despesas ali, o quanto recebe, o quanto gasta, e cria ali um percentual de cada gasto. Eu não sei se vocês fazem isso, tá? Estou dizendo que é uma forma de fazer esse exercício, tá? Não sei se alguém faz isso. Mas vale para tudo, né? Vale para isso e vale para outras questões. E por fim, não menos importante, segundo esse material utilizado, esses indicadores são classificados em alguns tipos, tá? Aqui não é os tipos da matriz, é o tipo dos materiais que está lá no professor Johnny, que ele tem alguns tipos de indicadores, e a palavra é bem essa, tipos de indicadores. Quais são eles? Exemplifique a sua utilização para cada tipo apresentado. Então, lá no material, tem tipos de indicadores, que estão aqui, né? Indicadores de estrutura, de gestão, de processo, de resultados e os sentinelas. E esses indicadores aqui, deem um exemplo para cada um deles, da utilização deles. Beleza? Até domingo para fazer, pessoal. Esse exercício vale para as duas presenças, tanto para de hoje quanto para de sábado, tá? Então, vai ser a atividade participativa da semana, né? Essas duas atividades. E é bem simples, né? Mas é para começar assim. E a partir da semana que vem, a gente fala sobre a criação, sobre a montagem, como calcular, como alguns cálculos são feitos, e vamos dando andamento a isso. Perguntas, dúvidas? Não, professor, nenhuma. Professor, para responder o questionário, só tem uma tentativa? Eu acho que eu coloquei 999 lá. 999 tentativas, professor. Márcia, eu não quero o feito mais rápido, eu quero mais bem feito, tá? Então, não é uma tentativa, não. Se tu fizer 999, 999 é a última que vale, tá? Eu coloco sempre a última como vale. Gilcarla, diga. O professor tinha uma atividade para entregar no domingo, né? E essa, correta? Não, é porque aquela primeira atividade não é uma atividade, né? Vocês vão fazer uma reavaliação de vocês no curso, certo? Que era até domingo passado. Que fechou, né? Que foi até dia 19, se eu não me engano, né? Deixa eu explicar, então. O que acontece? Como eu falei para vocês, tem aluno que vai entrar essa semana. Então, eu coloquei as duas até esse domingo agora. Eu prorroguei aquela para as pessoas que vão entrar, e eu espero que todos vocês já tenham feito, né? Porque era um negócio bem simples. Mas se ainda alguém não fez, é o que vale como presença também, tá? Deixa eu ver aqui se essa aqui eu já alterei a data. Era para colocar até domingo. Espera só um pouquinho. Que bom que tu falou. Não, tá 19, tá? Eu vou alterar aqui. Eu já altero, tá? Eu não vou abrir aqui agora, porque vai ter informação pessoal de alguns colegas aqui, então não vou abrir. Eu já altero, eu vou colocar as duas até domingo, mas 18 pessoas já fizeram, tá? Eduardo, tu já sabe como funciona, né? Pode, Sandra, pode refazer, porque vai reabrir, então pode refazer, e tem mais 998 chances de você refazer, tá? Gente, quem não viu, tá tudo ali no Siga, tá? Talvez é porque tá passando muito tempo no Instagram, daí não tá acessando o Siga aí. Eu cheguei do trabalho e fui ver aqui. Deixa eu ver para quando é essa tarefa aqui. Para ontem. As duas até domingo, beleza? Não porque eu tô aliviando para vocês, mas porque vai entrar aluno novo e vai me dar mais trabalho depois, ter que ficar abrindo, fechando, reabrindo e ouvindo desculpas de que aconteceu muitas coisas e às vezes aconteceu mesmo, né? Então tá.
Fechou? Que mais? Professor, mas o senhor não deixa nem a gente formular as nossas desculpas, o senhor já tem elas todas prontas. Sacanagem, né? É que são sempre as mesmas, tá? Então, acho que vocês têm que aumentar o repertório, assim, porque daí quando é um problema mesmo, é mais fácil da gente identificar. Porque quando é um problema de verdade da pessoa, a forma que a pessoa fala é diferente, tá, pessoal? Isso é muito fácil de identificar, tá? Mas eu não vou julgar, né? Porque eu sou aluno também e também ajo dessa forma, muitas vezes. Por isso que você já tem Samila, é uma boa estratégia. Eu acho que eu vou montar um manual ou mandamentos, né? As 10 desculpas principais. Aí já coloca ali, daí você só manda assim, ó, o número, né? 1, 2, 3, daí não precisa ficar nem perdendo tempo com isso. Mas eu faço, tá, Sandra? Quando eu faço bem feito, tá? Então eu vou me aliviar aqui também. Também dou umas desculpas mais fácil. Que nem vocês, tá? A maioria de vocês aí. Fechou, então? Agora fechou de verdade? Vamos lá, pessoal. Ó, aí, ó, é 8h30 ainda. Para que fazer final de semana, né? Pega agora, vai lá e faz e já termina hoje. Vocês vão ver que é um sentimento totalmente diferente fazer na hora e já terminar. Pronto, vai estar livre. Vai ter uma semana livre e só vai falar do assunto semana que vem. E eu não esqueci do material de leitura, tá? É porque a gente vai usar ele semana que vem. Então, quem não leu o material da semana passada, tem que ler, porque vão cair questões relacionadas àquilo também. Beleza? Tá bom, Jucara, depois tu faz. Valeu, gente, boa noite. Até semana que vem. Vamos conversando, qualquer coisa, só me chamar lá no grupo. Aloha!